Olá, sou Bruno Flor, sou biólogo e jardineiro, formado pela Universidade Federal do Ceará. E a convite da plataforma Massa Travessone, hoje vamos falar um pouco sobre uma tendência mundial, que são os cuidados das plantas, principalmente em ambientes internos, tipo casas, apartamentos e ambientes comerciais. Hoje eu vou falar um pouco sobre esses cuidados e quais são as melhores plantas para esse cultivo. Então, antes de você escolher uma planta para o seu espaço, é importante entender como é o local que você vai colocar a sua planta. Exemplo, a primeira coisa seria a luz. E aí a gente começa a diferenciar as plantas de acordo com a necessidade de luz. Exemplos, tem plantas de sombra, plantas de meia sombra e plantas de sol direto. Normalmente as casas, apartamentos e ambientes comerciais são ambientes que a gente considera que podem comportar plantas de meia sombra ou sombra. Plantas de sol direto são plantas normalmente que recebem o dia todo o sol direto mesmo. E plantas de meia sombra são plantas que recebem pelo menos um período da manhã ou final da tarde o sol direto. E plantas de sombra é que não recebem de jeito nenhum sol direto durante o dia. Mas existe um problema muito grande das pessoas entender que essas três classificações, plantas de sol direto, plantas de meia sombra e plantas de sombra, são locais escuros. Mas na verdade tudo isso está relacionado a uma boa claridade, uma boa iluminação. Então, para começar, eu escolhi 5 plantas para que vocês podem ter na sua casa e que também podem decorar, certo? Eu vou começar primeiro com a que é a mais famosa, que é o grupo das espadas, né? Essa daqui é uma espada, o nome dela é Sansevieria, certo? Esse formato dela, muito imponente, de folha única, é o que dá um charme também para a decoração da sua casa. Essa planta aqui, ela é extremamente resistente a ambientes um pouco mais escuros, tipo de sombra. E também o cuidado muito básico dela é a rega uma vez por semana. Então ela pode ficar em ambiente tanto muito claro, como também muito escuro, que ela vai super bem. Existe uma diversidade muito grande de espadas. Tipo, essa daqui é a chamada Sansevieria amazoniana, ou espada Vitória, que a gente conhece. Tem outro exemplo também de espada, que é um formato mais envolvido de decoração de ambientes, que é essa daqui, que é a espada coroa dinamarquesa, que ele tem esse formato como se fosse uma estrela, que é bastante interessante também, o mesmo tipo de cuidado da espada anterior, certo? E também tem outros tipos de espadas menores, para quem gosta de espaços e tem espaços pequenos, que pode ser essas daqui, que são as espadinhas, que tem muitos formatos, muitas cores e que podem do mesma forma de cultivo que as anteriores, que é rega uma vez por semana e ambientes de sombra ou de meia sombra, tá? Outra planta também muito boa e para quem quer ter um pouco de cor dentro de casa são os antúrios, muito famoso também, como planta de Jorge Tadeu devido à novela, que é uma novela muito antiga, mas é uma planta que é extremamente resistente em ambientes de meia sombra ou sombra e que dá o ano todo essas flores, a gente chama de inflorescências. Essas flores podem ser de várias cores, desde rosa, branco, vermelho, vinho. Tem agora no mercado muitas de cores azuis, né? E que podem decorar e quem gosta de ter um pouco de cor dentro de casa. São plantas mais fáceis de cuidar, o mesmo tipo de cuidado das Sansevierias, no caso das espadas. E uma vez por semana fazer a rega dessa planta e colocar em um ambiente de meia sombra ou sombra, certo? E para quem gosta de folhagem e gosta também de umas plantas mais exóticas, que tenham cor muito viva, são as aglaunemas. São plantas para iniciantes, aconselhamos para iniciantes. São plantas que têm esse formato muito comum, lembra muito a Comigo Ninguém Pode, que é um grupo parente dessa aqui, muito comum nas casas. Mas a aglaonema, ela tem um pequeno porte e ela tem folhas bem decorativas. Então ela pode ser vermelho, pode ser branco, tem às vezes um aspecto mais prateado, isso dependendo da espécie. São plantas que ela aguentam melhor ambientes de sombra. Então ambientes um pouco mais escuros, que não recebam tanta luz, ela sobrevive bastante.
Agora só muda a questão da rega em relações às outras. Essa daqui pode ser 2 vezes por semana você fazer a rega. Mas assim, é bom fazer sempre o teste. Você pode colocar o dedo na terra e perceber se a terra está seca ou está úmida. Se estiver seca, é o momento de fazer a rega. Se estiver úmida, pode deixar. A gente, ao invés de manter uma regra fixa de quando regar, o mais importante é observar também como é que está o substrato da sua planta. Então, só regar quando estiver seco, certo? Essa daqui é uma aglaonema red, que a gente chama de aglaonema vermelha mesmo. E tem outra espécie aqui, para mostrar esse contraste, que é a aglaonema branca ou prateada. São plantas de pequeno porte e que é ótimo para ambientes pequenos, para quem quer decorar. Então, para a quarta planta eu escolhi são as bromélias. Esse aqui é um exemplar de uma bromélia pequena, o nome científico dela é Neurogelia, certo? Mas muitas pessoas chamam de bromélia camila. As bromélias, no caso, são plantas que gostam de ambientes de pouca luz direta, então é ótimo para ficar dentro de casa. E também são plantas bastante resistentes em relação à rega. O mais importante é manter sempre, na bromélia no caso, as suas folhas úmidas. Então por isso que você pode borrifar, tipo pode ser 2 vezes por semana ou 1 vez por semana. E também você tem que manter sempre água no centro dela, que é uma forma de manter ela viva, que muitas pessoas esquecem disso, certo? E é uma planta que é muito fácil de cultivo e ela demora muito a crescer, então é uma planta de crescimento muito lento, tá? E a última planta, para quem gosta de cactos e suculentas, e quer ter essas plantas dentro de casa, eu aconselho esse grupo aqui, que são os grupos das aloes, avórtias, que são plantas, são suculentas, que suportam ambiente interno, então de tipo de sombra e de meia sombra. Diferente dos cactos, eles suportam esse ambiente. Diferente dos cactos, os cactos gostam de muito sol. Então, para dentro de casa não é muito legal, certo? Esse daqui, o cuidado deles é 1 vez por semana ou até pode durar uns 10 dias sem água. E você só rega mesmo essa planta quando o substrato estiver bem seco. Então, faz o teste do dedinho, coloca o dedo no substrato, na terra. Observa que está seco, é o momento de regar, certo? Outra coisa muito importante que a gente sempre fala aqui no ateliê, que é evitar ao máximo colocar água e borrifar água em suas folhas. Que já como são plantas suculentas, são plantas que têm muita água, se você colocar água aqui, tem um risco muito grande de apodrecer. Para quem gosta de cactos suculentos, para dentro de casa é ótimo. Espero que vocês tenham gostado da seleção de plantas. Para maiores informações, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, @jardim-do-seu-flor. Agradeço ao convite da Márcia Travessone. Espero que vocês gostem e curtam.